Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, começando, né? Estamos nos primeiros dias deste estudo. Agradecido a Deus e a você que nos acompanha, meu muito obrigado. Sei que todo dia está aí, não é? Que terminou o Filipenses e já pegou direto em Atos dos Apóstolos. Que bom a sua companhia, não é? Que bom saber que você está aí. Tem muita coisa boa para a gente aprender aqui. Vamos para mais um estudo? Nós temos estudado aqui nesses primeiros versículos, onde Lucas ele vem falando a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, né? Ele já disse que da continuidade do ministério de Cristo, ele falou das provas da ressurreição. E ainda aqui no verso 3, ele diz: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Lucas vem trazendo ainda sobre a ressurreição do Senhor, fala do reino de Deus, não é? E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O tema central do ministério de Jesus foi o reino de Deus. Se você ler todos os relatos no Novo Testamento, você vai ver várias vezes o Senhor Jesus sempre trazendo o foco do seu ministério, né? Do que realmente ele veio para falar, para apresentar. Ele abriu e fechou o seu ministério nesse assunto. Os discípulos, a gente observa, apesar de estarem escutando tantas vezes sobre isso, acompanhando o Senhor Jesus, vendo o Senhor Jesus falar, apesar de tudo isso, eles não compreenderam, eles não apresentaram uma compreensão completa sobre a natureza desse reino. Eles ainda tinham uma visão distorcida sobre esse reino e eles nutriam, a gente percebe, alguns sentimentos inverídicos a esse respeito. E aqui Lucas traz, não é? Falando, ele durante 40 dias após a ressurreição falava coisas concernentes ao reino de Deus. Foi um assunto que o Senhor Jesus volta a falar após a sua ressurreição. A gente para aqui e a gente abre um pensamento, e é o que eu quero deixar com você no nosso breve estudo de hoje. Às vezes as pessoas ouvem e não entendem, né? Eu fico imaginando os discípulos ali caminhando com o Senhor Jesus durante todo aquele tempo, vendo, acompanhando e ouvindo. Eu poderia dizer, sem dúvidas nenhuma, o melhor pregador que já existiu na história, né? Aquele que fazia e falava, mostrava por fatos, aquele que tinha uma clareza profundamente divina nas suas expressões, que era Cristo, e ainda assim os discípulos ouviam e não entendiam. Aí existia ainda uma falta de compreensão plena. Quantas vezes isso acontece, não é? Quantas vezes pessoas ouvem e não entendem. Ouvem e parece que entendem distorcido. Louvado seja Deus por hoje termos o Espírito Santo habitando em nós, aquele que nos faz entender. E é por isso que nós precisamos ter uma vida na presença de Deus, no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para discernirmos, entendermos e pedir a Deus que abra o nosso entendimento. A minha oração tem sido e precisa ser a sua, para que Deus abra o nosso entendimento, para compreendermos o que de fato Ele tem falado a nós pela sua palavra. Oportunidade de ouvir, oportunidade de aprender, Deus tem nos dado. E que nós possamos ter os nossos olhos espirituais, nossa mente, nosso coração aberto para compreender de fato aquilo que Deus quer transmitir a nós. Pensa nisso. Os discípulos, apesar de tão próximo, ouvindo o melhor, ainda não tiveram a plena compreensão. Jesus falou durante todo o seu ministério. Após a ressurreição, ainda volta a falar e ainda assim alguns não tiveram a plena compreensão
do que se tratava. Que Deus possa nos ajudar a entender a sua vontade, o seu plano, o seu propósito para nós enquanto igreja. Que Deus te abençoe. Te espero no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.